Agora que você já sabe como pode estar utilizando o Direct Link para fazer sincronização com seus projetos lá no teu software de modelagem com o Twinmotion e também já aprendeu como você consegue estar usando as diferentes opções de importação do seu projeto, nessa aula eu quero mostrar para você os prós e os contras de estar utilizando essas duas maneiras e assim você pode estar tomando uma melhor decisão antes de dar início ao seu projeto. E agora aqui no ArchiCAD eu vou fazer essa nova sincronização, então eu entro aqui no Twinmotion, Direct Link, vai ser um projeto novo e dou um OK. Apenas vou fazer esses ajustes agora aqui, puxando o piso um pouco aqui para baixo. Vou entrar aqui na nossa aba de camadas, seleciono essa pasta da sincronização, teclo F2 e vou renomear como sincronização. Agora eu clico aqui na aba de importar, abrir, seleciono o nosso arquivo que foi exportado lá do ArchiCAD, dou um abrir. Aqui opções eu mudo para manter a hierarquia e dou um OK. Aqui nessa aba de conflito de materiais eu vou estar utilizando a opção de usar materiais importados, dou um OK. A princípio parece que não aconteceu nada, porém esse arquivo ele foi importado aqui para dentro do Twinmotion sobre aquele mesmo arquivo da sincronização. Então seleciono a nossa pasta do arquivo importado, clico e arrasto ele aqui para o lado. Agora eu tenho tanto esse arquivo da esquerda, que é o nosso arquivo da sincronização, quanto o arquivo da direita, que é o nosso arquivo da importação. Então seleciono a pasta de importação, F2, e renomeio como importação. Agora aqui eu tenho esses dois arquivos, tanto o arquivo que foi sincronizado, quanto o arquivo da importação. E qual que é a principal diferença entre você estar utilizando o arquivo pelo Direct Link, o arquivo da esquerda, ou o arquivo importado, o arquivo da direita? Começando aqui pelo Direct Link. Então eu vou aproximar do nosso projeto. Um pró que o Direct Link tem é essa sincronização extremamente rápida. Então qualquer alteração, qualquer modificação que seja preciso fazer no meu projeto, basta eu fazer essa alteração no meu software de modelagem e fazer uma nova sincronização. Então é isso que eu vou fazer. Eu entro aqui no ArchiCAD. Nesse exemplo eu apenas vou ocultar toda a parte da vegetação. Venho aqui e sincronizo novamente. Fazendo isso, toda a sincronização é feita instantaneamente aqui no meu modelo. E qual que seria os contras de estar utilizando esse método? O primeiro deles é que você não tem o controle dos modificadores, tipo de movimento, rotação e escala. Então, se eu for selecionar, por exemplo, esse piso, mesmo com a ferramenta de mover, eu não consigo fazer nenhuma movimentação no piso. Você percebe aqui que mesmo selecionando o piso, eu não consigo ter tanto a ferramenta de movimentação, quanto de rotação ou ainda de escala. Eu estou fazendo a troca utilizando os números aqui do meu teclado numérico, ferramenta de rotação, trocando para o 5, e esse modificador não é habilitado. E outro contra que essa sincronização com o Direct Link tem é que você não consegue estar utilizando os animadores para fazer os movimentos aí no teu projeto. Então eu vou estar entrando aqui na minha biblioteca, ferramentas, animadores. Não precisa se ater nessa aula a questão dos animadores, porque mais à frente teremos uma aula em específico. Então eu vou criar uma pasta aqui e essa pasta será os animadores. Botão direito, definir como ativo. Então agora eu vou pegar um animador, eu clico e arrasto ele aqui para minha cena. Então com o animador inserido aqui na minha cena, eu posso estar linkando algum objeto a esse animador. Então com a ferramenta de link ativo, eu tento selecionar qualquer coisa aqui no meu projeto e ele não permite que seja linkado. Já, por exemplo, se eu for pegar aqui algum objeto nativo da própria biblioteca do Twinmotion, por exemplo, uma forma primitiva, esse box do metro, eu clico e arrasto, seleciono meu animador e agora eu vou linkar esse animador sobre esse box. Então, esse box ele acabou fazendo essa animação, ele está indo e vindo nesse animador. Já com a geometria do meu projeto eu não consigo fazer nada. Agora, voltando aqui para o nosso projeto, que o projeto foi importado, um primeiro pró que ele tem é que ele permite sim que você tenha todo o acesso à movimentação dos manipuladores. Então eu posso selecionar o piso e agora você percebe que aqui no GUIS eu consigo fazer toda a parte de movimentação desse objeto. Tanto movimentação quanto ainda alteração da rotação para qualquer um dos ângulos. Ctrl Z para voltar esse comando, ou ainda a escala, utilizando a tecla 7 aqui do teclado. Eu consigo alterar a escala desse objeto. Então, por exemplo, se eu quiser fazer a movimentação dessa mesinha, utilizando a maneira de importação, eu venho aqui com a ferramenta de mover e arrasto a mesa para o lado e faço essa rotação aqui na cadeira. Já se eu for querer fazer essa mesma opção de movimentação
Aqui nesse projeto que foi sincronizado, deixa eu voltar novamente para o ArchiCAD. Vou habilitar novamente aqui a combinação de vegetais do modelo 3D e atualizo mais uma vez. Fazendo essa nova sincronização, venho aqui na mesa, teclo no F para que eu seja centralizado. E todas aquelas alterações que eu fiz no meu modelo que foi importado, aqui não é possível. Então você percebe que eu não consigo, mesmo estando com a ferramenta de movimento, eu não consigo arrastar essa mesa. Para fazer o arraste, eu preciso fazer lá no meu software de modelagem. Então voltando aqui para o ArchiCAD, basta eu vir aqui. Agora eu seleciono a minha mesa e faço a movimentação. Vou deixar essa mesa aqui. Mais uma vez, entro aqui no plugin do Direct Link e faço essa sincronização. E agora fazendo a importação, eu tenho toda essa liberdade de ter esses movimentos dentro do meu próprio arquivo. Isso quando você fizer a importação e escolhe a opção de manter a hierarquia. Outra coisa que eu posso estar fazendo aqui ainda, por exemplo, utilizando os animadores, como você conseguiu perceber naquele primeiro modelo que ele foi feita a sincronização, não é possível estar utilizando os animadores na geometria do projeto. Já nessa opção aqui, quando você faz a importação, eu posso vir aqui na nossa biblioteca de ferramentas, animadores, e está utilizando qualquer um desses animadores. Por exemplo, eu vou estar pegando aqui a rede, que tem aqui na parte dos fundos. Vou selecionar a tecla T, para que eu faça o ajuste desse material, que você pode perceber que o material, depende do ângulo que eu olho, ele acaba ficando invisível. Então esse daqui é uma configuração, um parâmetro do material. Então eu seleciono o material, parâmetros e ligo a opção de dupla face. E a mesma coisa eu faço aqui, seleciono o material, parâmetros e ligo parâmetro de dupla face. Agora, com os nossos modificadores de animação, eu entro aqui nesse modificador de rotação, clico e arrasto mais ou menos até aqui. Com ele selecionado, seleciono aqui a opção de linkar e vou linkar o objeto rede. Entro aqui em ângulo, troco para o eixo Y, volto mais uma vez aqui em rotadores, diminuo a velocidade e também o ângulo que ele vai estar fazendo esse giro. Eu vou estar deixando tipo 20 graus. Agora, como você percebeu, nós conseguimos criar uma pequena animação nesse objeto de rede. Se eu for para esse mesmo objeto, só que utilizando a maneira que foi feita a sincronização, eu apenas consigo selecioná-lo. Vou tentar criar um animador, então clico e arrasto aqui para minha cena. Aqui em vincular objeto, eu tento selecionar a rede e não consigo. Então essa é uma das principais diferenças entre você estar fazendo a sincronização pelo Direct Link ou a importação do teu projeto ou dos objetos aqui para o Twinmotion. E um contra que essa opção de importar tem seria que o fluxo de trabalho é um pouco mais demorado, enquanto lá no Direct Link eu apenas atualizo a minha cena. Aqui para fazer a importação é preciso que eu exporte novamente esse arquivo. Então vou mostrar para você somente uma animação dessa porta. Como selecionando essa porta, você percebe que ela é apenas um único objeto. Então, para que eu consiga dividir ela em outras 3 folhas, eu preciso voltar lá para o meu software de modelagem e fazer essa divisão. Então, voltando aqui para o ArchiCAD, eu vou selecionar essa porta, vou dar um botão direito e vou converter essa seleção em Morph. Então, aqui eu dou um OK. E agora eu fiz a transformação daquele objeto que antes era uma porta, agora em vários pedaços dessa porta. Então eu venho em arquivo, salvar como, eu apenas vou substituir aquele meu arquivo que eu fiz a primeira importação, salvar. Sim, eu quero fazer essa substituição e aqui vou dar um OK. Agora voltando lá para o Twinmotion, eu venho aqui nas opções de importação e apenas atualizo o nosso arquivo. Feito tudo isso, agora eu tenho a divisão daquele objeto que antes era apenas uma única porta, agora dividida em 3 folhas. Então, aqui onde diz grupo, eu vou renomear, teclo F2 vai ser a porta. Como você pode perceber, essa camada ela acaba ocultando e exibindo a porta por inteiro. Botão direito aqui em porta, novo recipiente, eu vou renomear como 01 para folha 1, 02 para folha 2, botão direito, novo recipiente, 03 para folha 3. Agora eu seleciono o vidro, clico no Ctrl, seleciono a esquadria vertical e com o Ctrl ainda pressionado, seleciono a esquadria da horizontal. Então eu tive essas 3 seleções. Então essas 3 seleções eu clico e arrasto para minha pasta 01, que seria as folhas da porta 01. Venho aqui e oculto essa pasta. Agora eu vou fazer a mesma coisa com essa segunda folha. Clico no Ctrl, seleciono a esquadria da vertical, seleciono a esquadria da horizontal e seleciono essa folha de vidro. Com esses 3 objetos selecionados, eu clico e arrasto para minha pasta de número 2, que seria a minha segunda folha dessa porta. Mais uma vez, Ctrl e seleciono as esquadrias
clico, agora arrasto para minha folha 3. Feito isso, agora eu tenho esse grupo da porta totalmente dividido. A porta, as esquadrias da lateral, a folha 1, folha 2 e folha 3. Agora, se eu quiser fazer uma animação, tudo que eu preciso fazer é vir aqui, volto, vou pegar um outro tipo de animador, clico e vou arrastar, por exemplo, aqui nessa lateral. Como eu havia selecionado os animadores para que ele ficasse na minha pasta, é esse daqui. Agora eu vinculo esse animador à minha folha de vidro, vinculo também ele na esquadria vertical e na esquadria horizontal. Selecionando esse animador, agora clico aqui em distância, onde diz mais, seleciono, venho aqui, faço a troca para o eixo Y e agora eu consigo ter essa movimentação da minha porta. Só deixa eu arrumar aqui, vou deixar uma distância de 1 metro. E agora você percebe que assim foi possível criar uma animação na nossa porta. Então, com esse método de sincronização do seu projeto através do Direct Link, você não consegue ter acesso aos controles de modificadores e nem às animações. E já fazendo a importação, você consegue estar utilizando todos aqueles controles de modificadores e também consegue fazer as animações no seu projeto. E assim vai ficar muito mais fácil de você pensar qual que vai ser o método que você deseja estar utilizando antes de fazer a importação ou sincronização para o teu projeto. Já eu tenho a preferência de estar utilizando esse método de importação, porque assim eu tenho um controle muito maior do meu modelo e as possibilidades que eu tenho para estar utilizando o Twinmotion para fazer uma animação é maior. Então eu posso muito bem fazer toda aquela criação do meu projeto pensando para um vídeo e com os animadores, que é uma ferramenta bem bacana que o Twinmotion trouxe desde a versão 2020, é possível que você crie as suas cenas animadas, beleza? Então essa daí é as duas principais diferenças entre a sincronização e a importação.